Queridos, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para, de alguma forma, cooperar com aqueles que estão estudando as lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nesse trimestre, nós estamos estudando as doutrinas que são relacionadas ao movimento pentecostal, ao mundo pentecostal, e como já falamos aqui num vídeo anterior, as doutrinas pentecostais, ou esse movimento que hoje tem sido tão notório no meio tanto acadêmico como também doutrinário, são doutrinas que possuem um olhar exclusivo diretamente a partir de Atos dos Apóstolos, e que acreditam que todas aquelas manifestações de Atos capítulo 2 e outros capítulos também do livro de Atos, eles são movimentos, um mover do Espírito que ainda na nossa contemporaneidade se manifesta, ou seja, acreditamos no batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é o falar em línguas, e também na contemporaneidade dos dons espirituais, não só aqueles contidos naquela lista do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, mas também em outras passagens bíblicas. Nós também temos os dons de socorros, os dons auxiliares, e também nós temos o que é chamado de dons ministeriais, que está contido ali em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 9, 10, 11 em diante. Bem, nesse próximo domingo de amanhã, dia 31 de janeiro, nós estaremos estudando nas Assembleias de Deus do Brasil acerca da manifestação do Espírito Santo, mas a manifestação do seu fruto. O que é o fruto do Espírito, como se dá o fruto do Espírito. Estaremos estudando acerca desse tão importante assunto e manifestação do Espírito Santo na vida daqueles que são nascidos de novo. Então, a princípio, é importante darmos aqui uma pequena definição, e quando vamos definir o que é o fruto do Espírito, de forma bem simples, eu queria deixar aqui registrado que o fruto do Espírito, na realidade, são virtudes e qualidades manifestadas pelo Espírito Santo na personalidade do crente. Então, elas são resultados das características que havia em Cristo e que foram introduzidas na vida daqueles que se arrependeram, daqueles que foram lavados, daqueles que foram batizados pelo Espírito Santo no seu corpo místico, no corpo místico de Cristo, que é através da regeneração. Geralmente não temos hábito de falar batizados pelo Espírito Santo, usamos sempre a expressão regenerados ou nascidos de novo. Mas o batismo pelo Espírito Santo é quando nós somos imergidos no ato da conversão no corpo místico de Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos, ainda como introdução, deixar aqui a guiça de introdução, é que o fruto do Espírito, ele na verdade é a expressão da natureza e do caráter de Cristo dentro de cada um de nós que nos convertemos, ou melhor, que fomos regenerados pelo Espírito Santo. Temos que ter cuidado com as expressões, porque algumas são muito familiares nossa, mas vídeo, a gente colocando em rede, alcança muitas outras pessoas que não estão familiarizadas com a forma como tratamos, que é uma forma simples, não é? E de repente pode haver algum questionamento, mas enquanto na verdade nós estamos querendo mostrar que o Espírito Santo é que nos regenera, ele é que gera dentro de nós, não é, o caráter de Cristo. Então, o fruto do Espírito, ele é algo, eu diria que é nascido por atuação do princípio divino, e de forma alguma, tá,
por esforço de empreendimento humano. Não, isso não pode ser uma realidade, porque o fruto é dele em nós. Não é fruto de um esforço humano, não é fruto da minha piedade. A minha piedade é por causa dessa comunicação do Espírito Santo na minha vida. Então, se o fruto é dele, é ele que gera isso, essas características, essas qualidades dentro de nós. E é através do fruto do Espírito que o cristão ele participa da natureza divina. Nós temos um texto lá na carta de 1 de Pedro que fala muito bem sobre isso. Então, ainda como guisa de definição, de introdução, o fruto do Espírito ele representa esses atributos, poderíamos dizer, atributos comunicáveis de Deus, e que na realidade são os traços do seu ser dentro de nós, tá? E através desses traços de Deus em nós, é que nós somos identificados do lado de fora. As pessoas percebem, as pessoas notam que há algo diferente em nós, que há uma mudança, que há uma transformação, tá? Então o fruto do Espírito, ele não é produzido na vida de alguém apenas... eu diria, a gente tem que ter até bastante cuidado, mas ele não é produzido na vida de uma pessoa que não tenha permitido ou aberto o coração. Por quê? Porque o solo em que esse fruto desenvolve é o nosso coração. Então, uma pessoa que não abre o coração para que o fruto se manifeste, o fruto seja produzido, o fruto seja gerado nela, se torna quase impossível, porque o fruto não depende de nós, isso a gente precisa ter consciência. Agora, o desenvolvimento dele depende do nosso coração aberto, da nossa receptividade a essa ação do Espírito dentro de nós, tá? Então, o fruto do Espírito, ele é, na realidade, ele é o sinal certo da vida saudável de um servo, de uma serva de Deus, de um discípulo de Jesus, de uma discípula de Jesus. Quando tratamos já o fruto do Espírito dentro de um conceito teológico, não é? Eu diria que nós temos algumas palavras. Nós temos uma palavra chamada maturação. E até porque a palavra fruto é uma palavra de origem grega que significa karpos, não é? E tem o significado de maturação. E junto à palavra espírito, ela tem o significado de conjunto de virtudes amadurecidas como resultado dessa comunhão constante com o Senhor, tá? Ela é o resultado, mas quem produz é Ele em nós. Outro ponto importante é a unidade. Escute só, a lição vai falar sobre fruto ou frutos. Na realidade, a palavra ela sempre ocorre no singular, porque não são 9 frutos. É um fruto com 9, 9 sabores. Existem os pastores, os teólogos antigos, né? Eles tinham um exemplo, a forma de exemplificar essas 9 modalidades do fruto no singular, como uma laranja dividida em 9 gomos. É um fruto, mas se manifesta com essas 9 modalidades. Outra coisa é a origem, como eu falei. A origem, eu vou parar com no máximo 15 minutos, tá? A origem do fruto do Espírito, ela vem de Deus. Eu queria ler um versículo, deixa eu pegar aqui, rapidinho para você ter uma noção. Em Tiago, capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1, o versículo de número 7, que diz assim, a palavra do Senhor. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, tudo vem do Senhor, inclusive o fruto do Espírito. Mas nós sempre dizemos que o fruto é proveniente do Espírito, mas o Espírito é Deus, assim como Deus o é, tá? Até porque Deus, ele é, como nós já falamos aqui anteriormente,
Deus ele é uma trindade, não é? Nós temos aí a pericorese, que é uma palavra tão um pouco desconhecida de alguns cristãos, mas dá esse sentido dessa dança da trindade, dessa harmonia, dessa coreografia tão perfeita que não tem como distinguir quem é que está trabalhando, não é? Agora, dentro de uma perspectiva pentecostal, e isso é importante também falarmos aqui, o fruto do Espírito, dentro dessa perspectiva pentecostal, o fruto e os dons, eles têm que andar de forma bem equilibrada. Podemos, e não é forçar a barra para poder tentar explicar algo do Novo Testamento, não, mas lá no Antigo Testamento, você tem, quando Moisés fala acerca da roupa sacerdotal, se você for analisar lá no capítulo de número 28, tá? Você tem uma campainha de ouro e uma romã. Então, dentro do ambiente simbológico das escrituras, da simbologia, quando se fala de campainha, está se falando dos dons, por causa do mover, do barulho, não é? Não estou falando aqui de desequilíbrio, por favor. E a romã, ela está indicando, na realidade, o fruto. Então, uma romã e um fruto. O que significa isso? Significa que os dons, eles são regulados pelo fruto. Essa lição que nós estaremos estudando nesse domingo, ela é muito importante até para podermos corrigir alguns erros dentro do nosso arraiá pentecostal. Por quê? Porque é uma busca desenfreada pelos dons. Eu não sou contra a busca dos dons, mas se valorize também o fruto do Espírito, até porque o mais importante de todos os dons, como disse o apóstolo Paulo, é o amor. E Paulo, na carta aos Coríntios, eu vou ler para você o capítulo 13, a maioria de nós conhece o capítulo de número 13 de cor, mas vamos ler o capítulo 13, só para a gente ter essa noção. Paulo vai dizer o seguinte, na primeira carta do apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, já estava aqui no capítulo, na segunda carta. Olha o que ele vai dizer. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, o dom é importante? Mas o fruto do Espírito é muito mais importante, porque Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo amor e não pelo dom. Então, por isso que eu falei que é uma oportunidade de corrigirmos alguns erros, porque nós temos visto tantos deslizes, tantas torções das escrituras, não é? Tantos movimentos se utilizando de apenas experiências, sem que haja um respaldo das Sagradas Escrituras, um apoio das Sagradas Escrituras. Não sou contra o poder de Deus, mas o poder de Deus não traz desequilíbrio. O poder de Deus não deixa ninguém desequilibrado. Deus me usou tanto que eu nem lembro o que aconteceu. Não, você está equivocado. Por isso que é importante você ter o equilíbrio, por isso que é importante você ler a palavra de Deus, você meditar nas Escrituras, você estudar as Escrituras e, é claro, permitir que o Espírito Santo, através do solo do seu coração, desenvolva as características de Cristo em você, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. O próximo vídeo eu vou gravar sobre a diferença entre o dom e entre os frutos, tá bom? Deus abençoe. Professor Charles, fique com Deus.